Mateus, capítulo de número 9, verso de número 27 a 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém os saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. Uma das doenças mais comuns em Israel era a lepra. Imagine na época em que passamos pela pandemia. A lepra, em certo sentido, era a pandemia de Israel. Era essa doença que assolava os israelitas, mas, sobretudo, era o pecado que fazia com que os israelitas não reconhecessem a Cristo como Salvador de suas almas. Ainda que esta seja uma doença muito tenebrosa, Cristo vem aos homens mais sujos, mais doentes, quer seja física ou espiritualmente, para os sarar, para os curar. O cenário que Jesus encontrou em Israel é exatamente um cenário de pecado. Haja vista que o pecado não somente destrói espiritualmente, mas também fisicamente. Há várias doenças que decorrem do pecado dos homens. Neste mundo, irmãos e irmãs, o natural tem se tornado cada vez mais o meio pelo qual os homens vivem e colocam a sua esperança. Os homens já não são como aquele homem que estava na fonte de Siloé, esperando por mais de 15 anos o milagre de Jesus. Desse modo, eu quero dizer que são poucos que confiam na providência de Deus. São poucos que acreditam que Deus é poderoso para sarar, para curar os homens. O cristão, quando ora a Deus, ele não está orando a alguém que pertence a este mundo. Ele não está buscando neste mundo a sua esperança. Ele não está colocando seu coração naquilo em que seus olhos podem ver ou naquilo em que a traça e o ferrugem corrói. Para alguns, orar a Deus é perda de tempo. Mas para outros, é buscar a verdadeira sabedoria, é buscar o verdadeiro conhecimento, é buscar a vontade de Deus. E, portanto, é se submeter ao que Deus tem para nós. Se é aflição, que passemos por ela. Se é bênçãos, se são milagres, que venhamos a receber, não negligenciando aquele que nos deu.
Mas nessa manhã, é bom você ter de maneira bem clara em sua mente, de uma maneira ou de outra, você sofrerá com doenças, com aflições em seu corpo, mas em quem você confiará? Aonde o seu coração estará repousando? Qual será a palavra, ou a última palavra em quem você vai acreditar? O salmista, no capítulo 37, verso número 5, disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Talvez a grande diferença nossa para os dois cegos de Mateus 9 é que muitas vezes nós titubeamos em não confiar em Deus. Muitas vezes não chegamos nem a acreditar que se clamarmos a Deus, Ele nos ouvirá. Assim como Ele disse em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei a sua voz, sararei a sua terra e curarei os seus filhos. É nesse Senhor que você crê nesta manhã? Você não pode desistir tão fácil ao clamar a Deus. Você deve se inspirar nos maiores crentes, por assim dizer, da Bíblia Sagrada. Você deve se espelhar em Jacó, que não desistiu e perseverou, até mesmo sofrendo a repreensão de Deus. Jacó reconhece o caráter de Deus, a fidelidade de Deus e a necessidade de não se entregar às suas emoções, mas sim a Deus. O salmista, no capítulo 50, o verso número 15, disse: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ele confiava que Deus agiria em seu favor. Desse modo, a cura ou a ação, a resposta desses dois cegos nos mostra, em primeiro lugar, que nós precisamos responder da maneira correta a Deus. No início do capítulo 9, nós temos a cura de um paralítico. Logo depois, a cura de uma mulher de fluxo de sangue, bem como o milagre da filha de Jairo. Esse é o contexto de milagres em que Jesus opera em Jerusalém. Provavelmente havia muitas aglomerações por onde Jesus passava, homens clamando, homens pedindo a sua misericórdia. Não é como nos nossos dias, onde nas últimas semanas os homens estavam clamando e correndo atrás dos seus candidatos, mendigando alguma coisa que caísse de sua mesa, confiando a sua vida, confiando as suas esperanças naqueles que não podem lhes retribuir de maneira alguma. Se pensarmos na resposta dos cegos e na insistência deles ao clamar: tem compaixão de nós, filho de Davi, nós aprenderemos a verdade de que, se declaramos fé em Cristo, devemos viver esperançosos nele, ou tudo ou nada. Ou entregamos tudo a Cristo, ou não entregamos
nada. Não significa que não teremos dúvidas, não significa que as aflições não irão nos perturbar. Mas em ambas as circunstâncias, você deve confiar em Cristo Jesus. O que impressiona nestes dois homens é de fato o seu clamor. Como você tem orado a Deus? De que modo você tem se achegado para clamar por quaisquer coisas que sejam? Você acredita naquilo que você pede? Você acredita que isso está em ordenança com aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra? Você tem fé quando você ora a Deus? Romanos 10:17, o apóstolo Paulo disse: tendo em vista que ordinariamente a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Esses dois homens entenderam que Cristo tinha autoridade sobre eles e Cristo era suficiente para salvá-los. Por isso nós, hoje, no Novo Testamento, homens, mulheres, crianças que já têm acesso à Bíblia Sagrada de maneira completa, possuem tudo o que é necessário para ter uma fé robustecida, de modo que a fé que é gerada por Deus, por meio de sua palavra, deve estar não somente brotando em seu coração, mas já deve estar florescendo, dando frutos, de modo que você seja perseverante diante de Deus. Tem compaixão de nós, filho de Davi. É assim que você olha para os seus pecados e clama a Deus. As circunstâncias dos cegos eram as suas enfermidades. Mas qual a sua enfermidade nessa manhã? É física? É espiritual? É moral? É em qualquer área que seja, você tem clamado a Deus desse modo. Tem compaixão de nós, filho de Davi. A misericórdia de Deus é o modo pelo qual Ele não nos trata segundo os nossos merecimentos. Porque segundo os nossos pecados, Ele deveria nos condenar. Mas segundo a sua bondade, Ele nos trata segundo as suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. As palavras dos cegos também nos mostram a sinceridade do pecador. O pecador não está dizendo: olhe para mim, Senhor, porque eu já fiz muito para o Senhor. Eu já trabalhei tanto, já doei tanto dos meus bens, já vim tanto à igreja. Mas de modo contrário, ele diz: tem compaixão de mim, filho de Davi. Essa é a essência da oração dos pecadores. O que você faz quando ouve o que Deus lhe diz? Você entende a sua necessidade de buscar a sua palavra? Aqueles que clamaram filho de Davi reconheciam que ele era o Cristo, o enviado de Deus, aquele que havia de padecer, aquele que havia de sofrer no lugar destes pecadores. Em Mateus 1, verso 1, no livro da genealogia de Jesus Cristo, nós temos que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. Em Isaías 35, versos 1 a 7, o profeta disse:
a respeito de Cristo, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deus-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecer as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros do ermo, a areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. O profeta estava profetizando o que aconteceria ao Jesus chegar em Jerusalém. Se você vê os matos secos aqui na redondeza, provavelmente o que acontecia ou o que aconteceu em Jerusalém foi que tudo começou a florescer. Tudo começou a mudar pela presença de Cristo, pelo Deus vivo e encarnado. Os cegos viam, os coxos andavam, e todos aqueles que amavam a Cristo eram curados de suas enfermidades. Esse é o testemunho de Cristo. Em João, capítulo número 2 e diante, quando ele fala a João Batista, e os cegos veem e os homens proclamam a glória do Salvador. Mas, irmãos e irmãs, a presença de Cristo faz exatamente isso. Muda a perspectiva dos homens, faz-os enxergar a realidade do mundo. Ao assentar-se numa maca de hospital para acompanhar alguém, não há uma pessoa que não pense sobre a morte. Não há uma pessoa que não pense também sobre a vida, sobre o que significa a vida, de modo que somente através de Cristo podemos enxergar a verdade sobre a vida e a verdade sobre a morte, a verdade sobre a esperança e a verdade sobre a aflição. Somente em Cristo poderemos suportar e prosseguir em meio a estas circunstâncias. É bem verdade que aqui você encontrará muitas pedras no seu caminho, mas também você encontrará rosas, você encontrará aconchego para a sua alma. Se você não está enxergando o que está acontecendo em sua vida, você precisa voltar os seus olhos para a palavra de Deus. Você precisa conhecer as promessas de Cristo sobre a eternidade, sobre as aflições, sobre este mundo, sobre a fé, sobre a salvação. Você precisa confiar no socorro bem presente do Senhor. Nós devemos viver de acordo com o que disse o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, o Pai.
se clamarmos a Deus, nós temos de crer em quem estamos depositando a nossa esperança. Observe o verso número 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os servos de Jesus e perguntou: crês que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Confiar em Deus não significa acreditar meramente que existe um Deus. Mas confiar em Deus significa conhecer o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Somente pode ser experimentado, conhecido através de sua palavra. As verdades que o mundo não tem nessa manhã, você tem diante de você na sua Bíblia. Salmo 139, verso 13 e 14, o salmista disse: pois tu me formaste no meu interior, me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Conhecer a Deus, conhecer o Criador de todas as coisas, é essencial, irmãos e irmãs, para declararmos fé no Senhor, para exercitarmos essa fé em os maná. Mas nós devemos também crer em Cristo pelo que Ele é. A resposta do verso 28 nos diz que os cegos entenderam, reconheceram Cristo como seu Senhor. Talvez aqui você possa se perguntar, porque Jesus recomenda àqueles homens que não espalhem a notícia do milagre. Se eles haviam entendido que Cristo era o Senhor, que Cristo era o Messias. Cristo não queria ser confundido com os falsos Messias que continuamente vinham a Israel. Cristo não queria ser identificado com Roma, muito menos com aqueles do Sinédrio que distorciam a missão do Messias. Mas em João 6, 26, Jesus disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Cristo não queria meros usufruidores das suas benesses, dos seus milagres, mas homens e mulheres que reconhecessem quem Ele era, assim como esses cegos, quando disse: sim, Senhor, sim, Tu és o Messias, sim, Tu és o nosso Rei, Tu és aquele que reinará sobre tudo e sobre todos. Mas a ação dos cegos é exatamente o contrário. Haja vista que a alegria pela cura, em meio às aflições, os faz proclamar a bênção de Deus. A visão que agora tiveram do Messias. É um tanto dramática a situação dos cegos. Haja vista que, imagine você passar vários anos cego e agora está diante de Cristo, o enxergando. Você não saltaria de alegria? Você não daria graças a Deus pelas bênçãos recebidas?
A ação entusiasmada dos cegos nos revela o fato de que aqueles que estão em Cristo possuem um coração grato a Deus. Aqueles que estão em Cristo não se eximem de testemunhar das bondades de Deus. E, sobretudo, não se eximem de mostrar que Cristo é o seu Senhor. Você não deve pensar que a sua fé deve ser somente privada. Sua fé é pública. Quer seja no seu trabalho, na sua escola, agora quando você for votar nos candidatos do município, do estado, a sua fé é pública também. Você testemunhará na sua vida aquilo que você acredita ou aquilo em que você não acredita. Mas lembre-se, creia em Cristo pelo que Ele é. Confie em Cristo pelo que Ele é. Guarde em seu coração as palavras de John Newton, um ex-traficante de escravos, consagrado posteriormente a pastor. E em idade avançada ele disse: minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Você crê nessas verdades nessa manhã? Por sua fronte, vamos orar. Deus bendito, as almas estão enfermas, os homens estão cegos, seus corações estão duros, mas a tua palavra é martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, Senhor, espada de dois gumes, que penetra no mais profundo do coração do homem. Nessa manhã, aqueles que ainda estão fracos, tristes, aqueles que estão sem esperança, vivifica-lhes, ó Pai, dá-lhes fé, ajuda-os a confiar em Cristo, a confiar nas promessas de Cristo. Nessa manhã, derrama de tua bondade sobre cada um aqui, fazendo-os reconhecer que só Tu és Senhor. Os olhos de cada um estejam voltados para o Autor, Consumador de nossa fé, Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.